Olá, sejam sempre bem-vindos. Estamos aqui para iniciar mais uma aula, mais um dia de conteúdo bom. E estou aqui compartilhando com o pessoal. Então aproveita esses momentos e vai compartilhando também. Ajude a alcançar aí o máximo de pessoas possíveis para a gente poder estar trazendo, essa mensagem de cura, de autorreconhecimento, uma mensagem de transformação e, na verdade, de percepção acerca de si mesmo. Então eu tô aqui compartilhando ainda, a live e quero convidar você a compartilhar também. Sempre lembrando que nós temos algumas tarefas aqui na plataforma, O tap-tap na telinha. Muito importante quando você contribui com o tap-tap. Os presentes. Compreendendo que o conteúdo tem feito bem e tem contribuído para o bem no seu coração. Eu te convido a distribuir para a gente aqui, a ajudar, na verdade, com a colaboração dos presentes. E também é muito importante que você digite uma pergunta, um boa noite, uma colocação pertinente ao nosso tema de hoje, tá? Nesse mês, eu estou abrindo as lives para falar acerca de saúde emocional, acerca de cura emocional, cura interior, já fazendo um aquecimento para a nossa imersão que vai acontecer em outubro. Então eu espero estar contribuindo bastante para o bem na sua vida. Vamos lá, tem uma pergunta aí. O que é mentora? Mentora é alguém que lhe orienta a partir da sabedoria e do conhecimento que a pessoa já adquiriu através das próprias experiências, dos estudos e da forma de interagir na vida. Mentora vem de mentorar, direcionar, dar uma orientação. Tá certo? Então eu me posiciono como mentora emocional porque já tenho aí mais de 20 anos de atendimentos, de envolvimento com a clínica, em acompanhamentos emocionais, ajudando muitas pessoas a poderem observar quem elas são, o que aconteceu com elas e trilhar, buscar um caminho de cura, tá? Então a mentora é alguém que é capacitada, habilitada para te orientar, para que você possa mudar o seu ritmo de vida, para que você possa perceber situações que você não percebia e que, além de perceber, você possa aprender a mudar, ter novas estratégias. Eu sou mentora emocional por trabalhar exatamente com as emoções, com a questão do seu inconsciente, com os registros dos aprendizados ao longo da vida, com os conflitos que você vive e, de uma certa maneira, acabam dificultando a sua vida, acabam fazendo com que você se veja preso, se veja presa em repetições que danificam a sua história. Sim, eu sou psicanalista. Como formação profissional, eu já me formei em psicanálise há mais de 20 anos, como eu estou dizendo, é minha formação inicial. Então, entre o tempo de estudo e o tempo de atendimento clínico, já se foram aí 20 anos, mais um pouquinho. E eu amo a psicanálise. A psicanálise é uma teoria que traz um olhar para as nossas experiências iniciais. Vi que você me seguiu. Gratidão pelo seu carinho em me seguir. Eu estou iniciando agora aqui na plataforma, então ainda tem muito conteúdo para ser postado. E você também encontra muito conteúdo na rede social vizinha. Mas aqui a gente está iniciando aí essa pegada do trabalho para poder trazer essa mensagem que eu acredito tanto, que é conseguir olhar para o seu emocional, aprender a identificar quando o seu inconsciente se manifesta na sua vida
dificultando a sua história, dificultando a percepção a seu próprio respeito e buscando possibilidades de aprender a melhorar a vida. Eu gosto sempre de comentar nas minhas lives ou nas minhas aulas, sempre que eu tenho a oportunidade de trazer um conteúdo, que eu digo, graças a Deus, o tempo em que nós vivemos hoje, a sociedade, a ciência clínica, a estrutura de conhecimentos de outros saberes, elas têm chamado a atenção para o fato de que você é um ser integrado a muitas questões. O que significa? Que você é uma pessoa que sente, que pensa, você é uma pessoa que observa, você é uma pessoa que aprende, você é uma pessoa que conflita, que confronta, que gosta, que desgosta. Você é uma pessoa que precisa trabalhar, você é uma pessoa que tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar das suas relações, as relações com os outros e com você mesmo. Então eu gosto sempre de chamar a atenção para o fato de que houve um tempo onde a pessoa era orientada a ser cuidada da seguinte forma: você está com uma doença no corpo, está com um sintoma, está passando mal, você tem que ir no médico para curar esse sintoma. E durante um tempo na clínica, foi-se deixado de lado essa perspectiva de que, além do corpo, além dos processos que o corpo adoece porque ele se desgasta, o emocional também é capaz de adoecer o corpo. Então a gente começou a de uma certa maneira, precisar reaprender a entender que o ser humano, ele é composto de um corpo que sente, ele é composto de uma mente que pensa, uma alma que se expressa, as suas emoções, que são as suas próprias linguagens e leituras daquilo que você viveu, e também é composto de uma parte que está sendo identificada como espiritualidade. Então, se a gente colocar na ponta dos dedos, são pelo menos cinco partes que você precisa aprender a observar e que elas atuam em conjunto na sua vida. Vamos lá, o seu corpo, a sua mente. Na sua mente estão os seus pensamentos, as suas decisões, a sua mentalidade, as suas emoções, o seu campo emocional, aonde você precisa lidar com tudo aquilo que sente, e às vezes aquilo que você sente é diferente daquilo que você pensa, e vice-versa. Existem as partes da sua história, né? Tudo que aconteceu ao redor, as relações e as pessoas que acabam estando nessa dinâmica, e a espiritualidade. Ainda tem a sua nutrição, que é a sua alimentação, e existe a relação com a natureza. São 7 pontos que precisam ser observados quando você começa a entender que um cuidado para ser integral precisa aprender a observar pelo menos 7 pontos. Porque aqui a gente também pode falar dos cuidados no campo energético de uma emoção, o nível molecular biológico de uma emoção, o nível das frequências de uma emoção. E aí você vai começando a entender que quando você não está bem, quando o seu corpo está adoecido com algum sintoma, pode ser um sintoma decorrente de algum tipo de desgaste, porque o envelhecimento é real e acontece. A biologia, ela envelhece. Embora a maravilhosa ciência está aí avançando para poder evitar esse envelhecimento, até então ela envelhece.
Mas além desse desgaste do adoecimento pelo envelhecimento natural, ou também provocado pelos cuidados errados, por exemplo, se você se nutre de uma maneira errada, o seu corpo vai acabar adoecendo também. Mas além desses cuidados, é preciso entender que o seu corpo, ele tem uma quantidade de energia, ele tem uma quantidade de vibrações e ele tem uma quantidade de energia. E tudo isso está junto, acumulado e acontecendo ao mesmo tempo dentro de você, na sua vida, na sua história, no seu dia a dia. E aí você começa a parar para perceber que você pode cuidar do seu corpo e deve, mas todas as vezes em que a sua energia, a sua frequência, a sua vibração, a sua emoção, a dor do trauma, a dificuldade das vivências, elas estiverem muito fortes dentro de você, você vai adoecer. Você vai fazer escolhas ruins. Você vai acabar se envolvendo em relações tóxicas. Você vai acabar repetindo histórias, né? Quem nunca se percebeu olhando para a própria vida, tendo aquele impacto e falando assim, caramba, eu tô fazendo igual o meu tio. Nossa, tô parecendo que eu sou a minha mãe. Quem nunca viveu esse impacto de olhar algo que dói como se estivesse vivendo e trazendo à tona a vida de uma outra pessoa que você conhece e que principalmente faz parte da sua estrutura parental e genealógica. Nossa, quase que não sai. Estrutura genealógica. Gratidão pelos gostos, viu? Pelo tap-tap na telinha, muito importante quando eu faço assim, tá bom? É porque eu tô agradecendo. Às vezes eu não consigo interromper a fala, o pensamento para agradecer, mas ó, toda vez que eu fizer assim, eu tô agradecendo pelo tap-tap na telinha, ok? E aí, como eu estava comentando, que bom que no século XXI a maravilhosa ciência está evoluindo e está também abrindo espaço para poder compreender que existem as mazelas biológicas, psicossomáticas, existem as mazelas das emoções que desgastam, que é a psicossomática, e existem as mazelas que acontecem nas relações. Então eu quero te convidar, nesse tema de hoje, que é sobre a imersão emocional se cure, que você compreenda que apesar da sua mente ser uma mente brilhante, porque eu conheço pessoas que são extremamente inteligentes, práticas, dinâmicas, racionais, apesar de você ter um campo mental poderoso, lógico e racional, também existe um outro lado de você que é o emocional e que, acredito eu, é extremamente poderoso. E o maior desafio, no meu ponto de vista, do ser humano, é conseguir harmonizar e melhorar essas duas áreas juntas. Melhorar um pouco do emocional e melhorar um pouco do intelectual, da parte lógica, da parte racional. Porque a gente acaba percebendo que na prática, quando um trauma acontece, quando uma dor muito grande acontece, e para se proteger dessa dor, as suas emoções geram algumas defesas, uma defesa muito comum é a racionalização, é tornar tudo racional, prático e lógico. E aí, nesse processo da racionalização e também da negação, a pessoa acaba se acostumando a buscar a lógica, a prática, os motivos em tudo.
Mas as experiências da vida vão ensinar pra gente que existe essa parte lógica e prática, mas existem coisas que não se tem como explicar. Existe uma área do campo do conhecimento que conduz ao entendimento, que conduz à metodologia, que conduz a um saber estruturado, um saber de uma dinâmica clínica, científica. Existe uma área onde a formação, né, de uma teoria ela é cabível, mas também existe uma área do campo do saber que vai trazer um contraponto e um questionar da própria teoria. Gratidão, Ana, boa noite. E aí a gente vai observando que o campo do saber de conhecimento é extremamente importante, mas existe um campo de saber vivencial. Existem experiências que você vive que não serão explicadas pela parte lógica. Existem coisas tão intensas que aconteceram na sua vida que de repente, se você for contar para alguém, você vai ficar até com medo da pessoa achar que você é meio doido. De tempos em tempos eu recebo aqui na mentoria alguém que fala assim: doutora, eu não tenho nenhum problema clínico, mas eu ouço isso, eu vejo assim, eu sinto a energia das pessoas, o ambiente me influencia. Se eu ficar muito nervosa, muito entristecida, muito chateada, eu sinto que eu fico mais vulnerável. Eu percebo a intenção das pessoas ou de algumas pessoas. E aí, durante muitos anos, a parte clínica, ela trouxe esse olhar para um olhar de transtornos, de problemas, de dificuldades. Mas mesmo trazendo esse olhar dessa forma para que pudesse se organizar a demanda da clínica, porque os transtornos existem e são reais, eles sabem que não conseguem entender tudo, então deixaram lá um espaçozinho nos códigos, e aí eu estou falando dos códigos da clínica, né, da Organização Mundial da Saúde, o famoso CID-10, o DSM-5, 6, acho que já está no 7, enfim, aonde existem estruturas e experiências que não são compreendidas ou não conseguem ser alcançadas pelos códigos e pela percepção da clínica. Então é nesse ponto muito delicado e desafiador que eu gosto de desenvolver a minha metodologia, o meu olhar profissional e também a forma com que eu acredito ser a prática da energia e da espiritualidade. Porque existem situações que acontecem com pessoas que são hipersensíveis que não vão acontecer com pessoas que estão dentro de um padrão comum. Perceba que você não vai me encontrar falando que a pessoa está dentro de um padrão normal, porque o que é normal? Normal é todo mundo ter algum tipo de problema. Normal é todo mundo viver um trauma, 2, 3, normal é todo mundo ter alguma coisa que desencaixou em algum momento da vida. Isso é normal. E aí a gente observa que pessoas que se esforçam para não ter nenhum tipo de dificuldade, ter tudo perfeito, essas têm problema. O perfeccionismo, o toque, o excesso da cobrança, o excesso do controle. É um termo até um tanto, assim, precário, mas eu chamo de constipação emocional, né? A pessoa segura tudo. Então a gente vai percebendo que dentro de uma faixa que eu posso chamar de comum, de limites, tá aqui, ó. Todo mundo tem uma oscilação, todo mundo tem algum tipo de questões a resolver. Só que
Há algumas pessoas, e que eu chamo de seres maravilhosos, eles viveram um impacto tão grande em algum momento da vida. Em algum momento da vida houve um conflito interno, emocional, mental, espiritual. E é como se houvesse um desencaixe, só para que você possa entender, né? Acompanhar essa compreensão. E aí, nesse desencaixe, a personalidade, as sensações, a parte cognitiva, tudo vai sendo alterado e fica muito mais sensível. Como mentor emocional e psicanalista já há mais de 20 anos de estrada, eu sempre lembro, ensino e mostro aos meus alunos e aos meus mentorados que é muito perigoso quando se coloca todo mundo dentro da mesma caixinha. Ontem eu comentei sobre algumas caixinhas. Existem as caixinhas sociais, onde algumas pessoas, ou a grande maioria da sociedade, elas têm padrões e regras e é todo mundo ali direitinho, né? É todo mundo bem organizado. Só que não existem só esses tipos de pessoas. Existe um outro grupo que vai viver uma certa desorganização. E aí eu vou te dizer, uma desorganização emocional, uma desorganização cognitiva, uma desorganização de temperamento. Perceba que eu estou falando desorganização. Eu não estou dizendo desordem, tem diferença, ok? Mas que vai viver uma certa desorganização, porque internamente falando, e aí a gente vai falar das emoções, internamente falando, essas emoções sofreram algum tipo de conflito, e aí, como eu disse, tinha um limite considerado comum, e essas pessoas, romperam o limite. As oscilações ficaram muito mais intensas. Isso significa que em algum momento da sua vida, e como psicanalista eu sempre observo os primeiros anos de vida, e nos primeiros anos de vida você inclui a gestação, então da gestação até ali os 5 anos de idade aproximadamente, houve algum impacto muito forte, emocionalmente falando, que a sua estrutura interior, ela precisou sofrer uma adaptação. E a partir dessa adaptação, tudo o que foi aprendido vai vir o quê? Marcado por essa adaptação. Um exemplo, vamos para a prática. Eu sempre gosto de trazer exemplos simples e práticos que é para você entender rápido. Digamos que você, ainda bebezinho, nasceu, tá lá nos primeiros 6 meses de vida, nos primeiros 6 meses. Com 6 meses, o bebê, ele tá tentando entender o mundo ainda, né? Com 6 meses, alguns bebês já estão mais durinhos, engatinham, alguns, mas ele ainda está tentando se situar. Mas esse bebê, ele só mamava peito. Mas por algum motivo, ele ficou sem aquele tipo de nutrição. Trocaram o aleitamento por mamadeira e por comida, de uma forma brusca. Algo que acontece com muita gente, é muito comum. Só que o bebê, ele estava acostumado não só com a amamentação através do seio, ele estava acostumado com o sabor do leite, ele estava acostumado com o cheiro daquela mãe, ele estava acostumado com o calor quando ao aproximar para poder mamar, ele estava acostumado até com o jeito de ser segurado para poder
ajeitar o corpo para se nutrir. Ele estava acostumado a olhar nos olhos ou desviar o olhar, mas ele tinha uma referência aqui pertinho, essa mãe. E agora, de uma maneira brusca, houve o quê? Uma ruptura e houve essa troca necessária, mas esse bebê ele passou a usar a mamadeira e já ter introduzido a alimentação com outros alimentos. Então agora esse bebê ele já não tem mais o cheiro da mãe quando ele vai se alimentar, ele não tem mais o toque, ele não tem mais a referência. De repente é uma outra pessoa que está cuidando. Compreende? Tá fazendo sentido para você? Digita aqui, gente. Tô compreendendo, doutora Tati. Faz sentido. Então assim, não tô entendendo. Explica de novo. Preciso que vocês digitem. Gratidão, ótimo, tá entendendo? De tempo em tempo você escreve aí, tô entendendo. Ou então assim, eu não sabia disso, vai, ok? Explicando. Então esse bebê, ele estava acostumado com um tipo de nutrição, o organismo dele estava acostumado com essa nutrição, e aí teve essa ruptura, essa mudança. E agora ele vai ter que se habituar com outras coisas. Mas não é só o hábito de novos alimentos. Ele vai ter que acostumar com outros cheiros, com outros gostos. Ele vai ter que se acostumar com a falta do calor da mãe. Ele vai ter que se acostumar com a falta do cheiro dessa mãe, com a falta da referência dessa mãe bem pertinho. Ele vai ter que se habituar com uma outra pessoa, porque agora, como eu disse no exemplo, é outra pessoa que está cuidando. Olha quanta mudança que esse bebê está sofrendo, está experienciando, porque a vida tem os seus ciclos. Então, para o bebê que não tinha ainda como separar uma coisa da outra, tá tudo junto e misturado, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu te pergunto, quais são os insights que essa criança teve? O que aconteceu com ela dentro da cabeça dela e dentro do emocional dela? Só ela vai saber dizer. Mas a gente pode observar algumas consequências. Por exemplo, nesse exemplo, eu estou trazendo uma mãe que precisou sair e esse bebê foi ser cuidado por uma outra pessoa. Algo muito comum da rotina. E agora esse bebê está passando por outras adaptações. A mãe, ela precisou ir trabalhar. Mas o bebê pode ter se sentido abandonado. Porque de repente ele está buscando e ele não enxerga mais essa mãe. Ele não tem mais aquele cheiro perto dele o tempo todo. Ele agora tem o cheiro de outras pessoas perto. E às vezes o bebê não se adapta, ele se irrita. Tem criança que leva de boa, mas tem criança que é complicada. A adaptação é desafiadora. E só esse momento, que bom que você está compreendendo. E aí só esse momento da experiência, o bebê ele pode ter se sentido Ih, quase que não saiu. O bebê pode ter se sentido abandonado pela mãe. Mas a mãe ela não abandonou de fato. Ela precisou dar sequência na vida, ela precisou sair para trabalhar. Ela precisou sair para trabalhar até mesmo para cuidar desse bebê. Mas o bebê, ele pode ter se sentido abandonado. E como consequência desse, entre aspas, abandono, esse bebê, ele pode, por exemplo, comer mais e desenvolver um corpo mais redondo, ó, ficar rechonchudo. E aí a gente vai dizer que o corpo está mostrando a falta, né? Ele começou a produzir mais tecido adiposo, ficou mais gordo, mais redondinho, que é para poder mostrar que precisa de mais acolhimento e mais carinho. Porque quando a gente vê um bebê gordinho, na maioria das vezes a gente fala, quer pegar, quer fazer carinho, quer apertar. Então, inconscientemente, o emocional dele
foi marcado pela ideia do abandono, e aí ele vai reagir, ele vai dizer, agora eu preciso chamar a atenção de outras pessoas. E aí o que ele vai fazer? Vai engordar mais, vai desenvolver mais tecido adiposo, mais gordura no corpo, vai ficar mais gordinho. Algumas crianças chegam ao nível da obesidade, que é muito perigoso para a saúde. Mas por quê? Porque lá na hora do afastamento, da troca da nutrição, depois da troca dessa mãe que precisou sair e ele fica com outras pessoas, esse bebê foi marcado pelo abandono. E a marca do abandono no emocional, ela ocasiona no corpo esse inflar. É como se a criança estivesse se sentindo sozinha e desprotegida, então ela infla para que o próprio corpo se sinta protegido pelas camadas de tecido gorduroso. Olha que interessante. Ah, ok, doutora Tati, mas o que é que isso tem a ver com a vida adulta? Essa mesma criança agora está na vida adulta, ainda com essa ruptura do abandono, uma forma de desestressar, sim, como uma forma de jogar essa energia para fora. Só que isso tudo é um movimento muito inconsciente. Lembra que no início do conteúdo aqui eu comentei que o inconsciente emocional ele se manifesta sem o seu controle? Você não controla. Assim como o seu coração está batendo e você não controla. Assim como a sua respiração funciona e você não controla. O inconsciente emocional nós não controlamos, mas a gente consegue identificar as manifestações. Que bom que você lembra. O inconsciente emocional ele vai procurar um jeito de desestressar. No nosso método, na imersão Se Cure, eu chamo de gozo. Porque tudo que traz alívio é um gozo, não é? Se você está com fome, você come uma comida, teve um alívio, é gozo. Se você está usando um sapato apertado, você tira o sapato, teve um alívio, é gozo. Se você está com saudade, está com ansiedade agitada, a ansiedade muito agitada, e você come um doce, reação química de alívio, gozo. Então, o inconsciente emocional, ele vai acabar se manifestando na sua vida de maneiras em que você não controla, mas você consegue aprender como observar isso. Você começa a aprender a identificar, por exemplo, vou continuar seguindo esse exemplo desse bebê, né? Esse bebê, ele teve essa mudança na nutrição. Ele era nutrido pela amamentação do peito materno e o leite. E bruscamente ele teve essa mudança para a mamadeira e para outros alimentos. Então, qual foi a parte da estrutura do corpo dele que precisou ter uma adaptação muito rápida? Essa região oral, a boca. Na verdade, essa região aqui, né? Nariz, olfato, boca e olhar. Mas vamos focar na região oral, porque eu não consigo avaliar tudo só em uma live. É por isso que é muito importante que você se inscreva na nossa comunidade, que você acesse o grupo de informações e que você participe da nossa imersão emocional Se Cure. Na imersão emocional Se Cure, eu vou aprofundar todos esses pontos que eu tenho conversado aqui com vocês nessas lives desse mês de setembro. Você vai entender o porquê que, no momento em que uma experiência da sua infância, como essa da nutrição, marcou a sua vida, o porquê que agora na vida adulta você está buscando essa repetição da fase oral, essa necessidade da utilização dessa região para poder satisfazer as suas questões. Mas como assim, doutora Tati? Vamos lá. Esse bebê,
ele sofreu esse impacto na questão do amamentar, na mudança da nutrição e na sensação do abandono que essa mãe precisou sair. Então esse bebê ele está com informações de que ele está desprotegido, foi abandonado e que o que ele estava habituado a utilizar na região oral foi mudada. Gratidão! Boa noite, Luciano. Foi mudada. Qual é a sequela disso na vida adulta? Agora você está na vida adulta. Olha, você tinha 6 meses de idade. E agora esse bebê está com, não sei, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Já está bem grandinho, já está resolvendo a vida, está fazendo um monte de coisa. Mas todas as vezes em que você se sente abandonado, você sente que alguma coisa deu errado, você recorre à comida para poder aliviar, para poder desestressar, para poder ter algum tipo de gozo. E aí você come, movimenta, ó, novamente essa região e o seu corpo reage crescendo da mesma forma que era quando você tinha 6 meses de idade. Ou então, você não tem essa dificuldade com a comida, mas você fala pelos cotovelos. Nossa, como fala! Conhece essa expressão, falar pelos cotovelos? Ah, denunciei a minha idade. Uma expressão bem antiga, minha avó que falava, caraca, vocês falam pelos cotovelos. Significa que você fala demais, fala sem pensar, fala sem filtro, fala rasgado. Não conhece não? Então você aprendeu agora. Não faz nem sentido, né? O que a gente conversa. A linguagem nas relações, elas fazem sentido para quem está nas relações. A minha avó falava muito que eu venho de uma família numerosa com muitos sobrinhos e netos e primos. E aí quando junta todo mundo, imagina, era uma festa, né? E ela sempre falava, nossa, vocês falam pelos cotovelos, como se o cotovelo falasse, mas vai entender. Ficou, pegou. Tanto que eu lembrei hoje. Mas vamos lá, vamos dizer que você não tem essa questão com a comida, mas você fala pra caramba, descontroladamente. Você tá usando o quê? A região oral para compensar uma falta. Ou então é o contrário. Porque, gente, todos os extremos são danosos. E aí você não fala demais, então você não fala nada. Você fecha a sua boca e só fica observando. Tem gente que é assim, não é? Fecha a boca e só fica observando. Mas a cabeça, ó, zum, 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 tá rodando milhões de coisas. E as palavras, ó, são engolidas. E todas as vezes que rodam os pensamentos que não são lançados de maneira saudável pro lado de fora, você vai adoecer do lado de dentro. Aí pode acontecer o contrário, ao invés de inflar, você pode secar. Porque acontece um mecanismo de defesa que vai inverter a sensação e para se posicionar frente a esse abandono, você deixa de comer como se fosse uma revolta contra o que fizeram com você. Não te arrancaram a nutrição? Agora você não quer comer mais nada, você se devora. E isso é muito doloroso e é muito perigoso. Você sabia que existem várias maneiras de se autodevorar? Algumas pessoas sofrem tanto emocionalmente e psicologicamente que elas mesmas se machucam, se maltratam. Como assim? Porque vamos lá, o que é devorar alguma coisa? Já que a gente está falando da parte oral. Você está lá com uma barra de chocolate, no meu caso, cacau 70%.
Você não come só um pedacinho, você quer comer tudo de uma vez, descontroladamente, mesmo que aquilo te faça mal. Então, quando se devora algo, se devora por um descontrole. Ao invés da pessoa abrir a boca e fazer esse ato de comer para devorar, ela fecha a boca e ela diz assim: eu não vou devorar nada do lado de fora, mas eu vou devorar os meus próprios pensamentos. Eu vou devorar os meus sentimentos e eu vou devorar as minhas emoções. Aí começa com aquele sistema depreciativo. Eu não valho nada, ninguém me ama, todo mundo me detesta, eu não dou certo para nada nem com ninguém. Para que eu vim a esse mundo? Deus não me ama, ninguém me ama, nem o cachorro vira-lata da rua me ama. Eu não me suporto, eu sou uma pessoa incapaz. Aí começa a autodepreciação. Isso é um autodevorar emocional. Você vai se intoxicando, você vai se diminuindo, você vai se abstendo, você vai se machucando, você vai se maltratando por dentro, você vai secando. Ao invés de inflar, você seca. Dependendo do nível, da profundidade do abismo que isso está te levando, digamos que seja um profundo abismo, você começa a se cortar, a se mutilar, se machucar. Aí, ó, isso inclui a automutilação, viu? É onde eu cheguei agora. Você começa a se automutilar, você começa a usar coisas que te machucam, você começa a se privar de coisas boas. Ah, tem um bate-papo para se divertir, você não vai, você não tá afim. Você começa a achar que essa conversa é chata. Automutilação é autocanibalismo. Você se devora. Você começa a procurar pessoas que você sabe que vão te levar para furada. Você começa a se relacionar com pessoas que vão sugar a tua vitalidade, que vão tirar você da jogada, que vão deixar você mal, que quando você olha ao redor, contribuiu para que coisa boa na sua vida? Nada. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Sim, começa a buscar prazeres fáceis como vícios. Aí tem um ponto que eu gosto muito, que é da neurociências. E você precisaria estudar para entender como o seu cérebro é conduzido a esse vício. Porque lembra que no início aqui do ensino de hoje eu comentei que pessoas que foram afetadas, elas têm a sua estrutura do sentir e a sua estrutura cognitiva também alteradas? Percebem as coisas de um jeito diferente? Dependendo do nível do que aconteceu, dependendo do profundo abismo que aconteceu, da marca, dependendo do nível da marca que aconteceu, você acaba sentindo, o seu cérebro funciona de uma maneira diferente e acaba conduzindo aos vícios. Eu dei uma paradinha aqui na fala, não sei se aparece para vocês, eu acho que não, que apareceu uma mensagem para mim aqui do TikTok, porque eu utilizei um termo da mutilação, acho que não podia. Como eu também estou aqui
desenvolvendo o raciocínio, então eu vou evitar usar esses termos, tudo bem? Mas você acha que entendeu, já recebi a informação de que eu vou ficar sem, acho que a visualização, alguma coisa assim, mas tudo bem, vamos continuar a live, ok? Então o seu corpo, ele se acostuma a esse modelo e aí esse modelo vai acabar gerando outros recursos. É por isso que eu tenho esse mês todo falado sobre essas questões de saúde emocional e chamado a atenção para o fato de que você precisa aprender a se conhecer, porque trauma, gente, os traumas, existem os traumas da dor, do abuso, da violência, ok? Mas também existem marcas traumáticas que são feitos na rotina da vida, como eu trouxe esse exemplo hoje do bebê. E esse bebê, ele passou um processo como muita gente passa. Não teve nenhum tipo de violência, agressividade ou abuso ou planejamento para coisas ruins e tóxicas. A família só foi vivendo um percurso de vida, mas esse bebê em específico viveu todas essas sensações. E aí, por causa disso, o corpo dele começou a mudar, o jeito de sentir começou a mudar, a forma com que a mente processa as informações começou a mudar e as decisões começaram a ser influenciadas. Então, para mim, no meu método, como eu gosto de ensinar e orientar, as marcas traumáticas, elas podem ser advindas de situações muito profundas e dolorosas, mas também podem acontecer na rotina. E você não tem o controle. Você não tem a percepção racional. Só acontece. Isso não significa que não marcou. Isso não significa que tudo vira trauma, ok? Lembre que todo excesso é danoso, mas é preciso aprender a entender que o ser humano é tão precioso, é tão único, que cada um acaba tendo os insights da vida de um jeito. O que uma criança vai tirar de letra e não vai sentir nada, a outra criança vai sentir tudo. Por isso que eu estava dizendo que é muito importante não colocarmos todo mundo mesmo dentro do mesmo pacote. Existem pessoas que têm uma estrutura de personalidade, mas dentro dos padrões, tudo bem. Mas existem pessoas que aprenderam a viver fora dos padrões. E se você é uma pessoa que vive fora dos padrões, a sua personalidade vai ser diferente. Como diz uma aluna minha, diferenciada. A sua sensação cognitiva é mais aberta. As suas sensações e influências do ambiente são muito mais fortes. Você precisa aprender a gerenciar os seus pensamentos, porque senão você fica confuso e se perde dentro de você. Você começa a entender que não é quietinho igual todo mundo, tem um agito interno. Que você precisa, de repente, elaborar as coisas para poder resolver a vida, criar sistemas, criar o seu jeito, criar o seu método. Só que para aprender a se perceber, você precisa de uma mentora, você precisa aprender a estudar sobre isso. Eu também sempre gosto de lembrar que a maravilhosa internet, ela trouxe esse acesso da informação e tudo passa muito rápido, né? Eu sou da época que a gente ainda tinha que ir à biblioteca, pegar aqueles livros gigantes. Já passei dos 15 anos, tem um tempinho, né? Já estou indo quase meio século. E falo com muita alegria e muito orgulho. E hoje, tem aqui um telefone na frente, acesso a bilhões de informações. Só que algumas informações são repetidas de uma maneira automática e você não sabe fazer o devido filtro, igual uma criança.
Aí você começa a se sentir a pior pessoa do universo porque você não é igual a todo mundo. E aí eu vou te dizer, que bom que você não é igual a todo mundo. Mas se você é diferente ou diferenciado, o que que você está fazendo com a sua diferenciação? Você está produzindo coisa boa, legal? Porque eu acredito que o ser humano ele vive nesse planeta Terra para se transformar em algo bom. Ou você ainda está preso nas mazelas, nas dores, fazendo as coisas ruins, perversas, numa personalidade danificada e tóxica. Que no futuro, quer vivo ou quer morto, nem sei se eu posso falar isso aqui, gente, mas já falei. Você vai sentir também o impacto daquilo que fez e sente e faz. Então é muito interessante quando você começa a entender qual é a sua personalidade, quem você é e como isso se desenvolve, porque cuidado para não se colocar na mesma caixinha de todo mundo quando você é de uma persona diferente. Só que qual é a sua persona, você sabe? Como é que você quer se curar e mudar a sua vida? Como é que você quer aprender a entender como é que faz, se você não consegue nem responder qual é a sua persona? Ou você vai responder pelo que você leu em 2 posts da internet, 2 vídeos que você viu, e que você não tem condição de comparar e fazer nenhum tipo de filtro, você se identificou e disse que você é aquilo ali. E na maioria das vezes não é. Não é mesmo. Gratidão pelos gostos. Ah, incrível, doutora. Olha, eu amo poder ensinar essa parte. Não só ensinar, viver, né? Boa noite, Dayá. Foi entrando gente aqui, eu não fui respondendo, gente. Desculpa, me empolguei, comecei a falar, não parei. Tap na telinha. Acontece. Você escreve assim, eu realmente não me conheço. Olha, autoconhecimento, eu acredito que é o desafio de todos nós. Porque, como eu estava dizendo, a criança, ou melhor, quando nós somos crianças, nós recebemos um turbilhão de informações e a gente não tem maturidade para filtrar. E aí a sua personalidade vai sendo modelada a partir daquilo que você absorveu, entendeu, teve que lidar, tudo misturado. E no meio disso tudo existem as marcas que foram feitas. Então, quando você começa a se conhecer, é quando você tem paz, no meu ponto de vista, é quando você consegue ter paz de perceber o que você gosta, o que você faz e se isso está alinhado. E isso estando alinhado, o que isso provoca na sociedade? Porque, por exemplo, como eu estava dizendo, hoje nós temos um campo de acesso muito vasto, muito fácil. É só abrir a tela, ter a internet, um clique, você tem milhares de informações. Aí você vê um vídeo ou lê um post falando assim, você tem que ser quem você quer ser, você tem que ser você. Por esses dias, eu assisti um vídeo que eu achei fantástico e eu falei assim, é verdade. A pessoa falou assim, por que que eu não sou eu? Porque senão eu perco o meu réu primário. Acho que foi alguma coisa do tipo. Perco o meu réu primário, vou parar no internado, alguma coisa assim. E ali, essa pessoa estava expressando que ela entende que tem uma dificuldade dentro dela, que ela reconhece essa dificuldade, que se ela colocar para fora vai dar problema. Só que como mentor e psicanalista, eu orientaria essa pessoa a dizer, perceba essa dificuldade e vai bater um papo com ela. Vai entender por que ela está lá, o que ela está fazendo. Porque por mais que você não queira colocar o monstro para fora, de alguma maneira ele vai se manifestar. Então seja cauteloso, seja zeloso no autorreconhecimento. É por isso que é preciso aprender, é por isso que é preciso estudar, é por isso que é preciso aprender a identificar qual é a sua personalidade. Porque de repente você tem uma personalidade linda que está debaixo de um monte de problemas e escombros, de dores de pessoas que marcaram você. Ou
você pode ter uma persona complicada, difícil e tóxica, e que você manipula isso de uma certa maneira para gerenciar a sua vida. Mas dentro da estrutura do se curar, como eu acredito e ensino, você vai precisar entender quem é você e o que você está fazendo com isso. Boa noite, você que está chegando agora. Hoje o tema da live é sobre a imersão Se Cure. Aliás, esse mês todo eu tenho conversado um pouco aqui com vocês nesse horário de 19 horas sobre a importância de conhecer o seu inconsciente emocional. Eu já estudo e também atendo e também sou atendida porque eu tenho quem me mentora, né? Eu falo que para cuidar de gente, a gente também precisa ser cuidada. Já são mais de 20 anos. E ao longo dessa vida eu tenho aprendido que todos os dias a gente tem alguma coisa para melhorar. Todos os dias eu tenho alguma coisa para me curar. Todos os dias eu tenho um desafio, ou 2 ou 3, que eu preciso rever. Mas qual é a diferença de hoje, a doutora Tatiana com seus 48 anos, daquela Tatiana de 10, 7, 8, 9 anos de idade? A diferença é que a pessoa de hoje conseguiu olhar essa menina de 10 anos de idade, de 7 anos de idade, e procurar fazer as pazes com ela, cuidar melhor dela. Porque todo adulto é uma criança de pernas compridas. Então eu aprendi a observar quais são as partes que compõem a minha vida. Hoje aqui você está conversando com uma mentora psicanalista, uma profissional que eu tenho a alegria de dizer que preza pela excelência. Mas eu também sou mãe, também sou amiga, também sou irmã, também sou filha. Compreende? Também gosto de subir no pé de goiaba para brincar. E aí quando eu subo lá no pé de goiaba para brincar, para catar as goiabas, que eu tenho a alegria de morar numa casa próspera, é a menina que está brincando. Quando eu tenho a oportunidade de organizar um passeio, ou um banho de borracha, ou um banho de piscina e brincar com as meninas, mas as crianças, é a minha menina que está brincando, que está se curando. E aí você vai percebendo que quanto mais você entende os seus processos da infância e você procura recursos para curá-los, você se torna um adulto mais saudável, você se torna um adulto mais potente, você se torna um adulto mais consciente de si, você se torna um adulto mais poderoso nas suas decisões e também se torna um adulto mais intenso na sua espiritualidade. Porque, gente, para mim, espiritualidade é fôlego de vida, é fluxo vital. Então eu preciso aprender a proteger como eu estou tendo gozo pela minha vida, para que a espiritualidade que eu acredito flua através de mim de uma maneira saudável. Porque se eu não cuidar do meu fluxo da vitalidade, a força e o poder da espiritualidade vai passar pelos meus traumas. E aí a forma com que eu me enxergo vai acabar distorcendo algumas questões e eu acabo manipulando algumas situações. Vou partilhar com vocês um acontecido em uma das nossas aulas aqui do nosso método. Conversando sobre o tempo, eu gosto muito desses assuntos. Inclusive, esse é um dos temas que nós vamos falar na nossa imersão Se Cure, no mês que vem, agora em outubro, gente. Para você que está chegando agora, eu vou repetir. Para você que já estava, fique atento. Em outubro, nos dias 7 e 8, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma imersão emocional chamada Se Cure. Nessa imersão, eu vou estar trazendo o aprofundamento de pontos como esse que eu vou conversar com vocês agora
e como os conteúdos que eu tenho trazido esse mês aqui nas lives. Entendendo que você é formado de corpo, alma e espiritualidade. Entendendo que você tem uma energia poderosa, mas que está sufocada como? Debaixo desse montão de problemas e dificuldades e marcas traumáticas. Só que quando a gente vai falar sobre espiritualidade, contato com Deus ou a maneira com que você acredita, muitas pessoas acreditam que espiritualidade ela é algo que é acessível só para quem é ser humano perfeito. E não é. Não é. Todo ser humano tem a capacidade de se conectar e de vivenciar a força da espiritualidade. Só que os traumas, eles vão distorcer isso. Eles vão mudar a sua visão, a sua percepção. Os traumas vão mudar o que você acredita, vão burlar a sua energia, vão te prender em pensamentos ruins para que você se sinta menor, vão te circular com reclamações, porque a reclamação intoxica o corpo, vai acabar fazendo com que você tenha pensamentos ruins e dolorosos. E aí você não consegue pensar a verdade de fato ao seu respeito, porque a verdade de fato ao seu respeito é você ter ciência e certeza absoluta que dentro de você tem amor. Parece clichê, né? Mas o que cura é saber que dentro de você já tem amor. Porque você adoece porque não se sente amado. Você adoece porque você não se sente pertencente, não se sente acolhido. Você adoece porque quem tinha que fazer isso para te ajudar a sentir esse amor fez errado. Foi tóxico, foi ruim, foi inapropriado, te invalidou. Mas você fica esperando que o outro te reconheça, te valide. Quando, na verdade, quando você começa a entender que o amor já está dentro de você, porque acima de tudo é o amor, você percebe que as dores que aconteceram estão sobrecarregando e sufocando esse amor. Então, acima de tudo, há o amor. Mas conexão com a espiritualidade, todos nós temos. Pessoas saudáveis e pessoas traumatizadas. Eu sempre cito esse versículo, esse salmo, Salmo 102. Se você gosta da questão bíblica, abre lá no Salmo 102. Se você não gosta, abre por curiosidade, como um livro de teoria. Você vai encontrar lá no Salmo 102, um homem que tinha acesso à espiritualidade, falava com Deus e estava profundamente doente. E no Salmo 103 você vai encontrar um outro homem que está dizendo que a alma bendiz, grita, celebra, é vívida e celebra o nome de Deus e tudo que há nele bendiz o santo nome. Olha só, duas pessoas totalmente diferentes e todas duas acessam o poder da espiritualidade. Então você precisa entender que se de repente você está vivendo um processo depressivo, se você está vivendo um processo de pânico, se você está vivendo um processo, sei lá, de toque, de fobia, de coisas tóxicas e ruins, não é porque a espiritualidade está longe de você, não. Você tem esse acesso. É porque você precisa prestar mais atenção em você mesmo e aprender a se curar. Ó, tem uma pergunta aqui. Tenho depressão, como saio dessa doença? Primeiro você precisa perceber que antes de sair dessa doença, você precisa reconhecer quem é você e por que você está vivendo essa experiência. Porque na urgência de sair da doença, a pessoa se apega a qualquer coisa. A pessoa se apega a remédio, a pessoa se apega a rezas, a pessoa se apega a líderes espirituais, a pessoa se apega a marido, a filho, a namorado, namorada, se apega a tudo.
na urgência de sair da dor. Gratidão pelo coração. E eu compreendo isso, porque adoecer é muito ruim. Mas todos os processos de doença do corpo humano e da psique, elas acontecem porque existe uma desarmonia em algum momento. Então, para sair dessa doença, você tem que primeiro identificar aonde está a sua desarmonia. É uma desarmonia química, genealógica, porque existe a depressão que vem por fatores genéticos. É um processo de depressão por experiências vividas, por traumas? Aí você precisa de terapia. É uma depressão por causa de luto, de perda? É uma depressão porque você sofreu uma violência, uma agressão? Você tem que saber quem é você e o que aconteceu primeiro. E no caminho, você tem que aprender a se curar. E aí eu vou falar para você, acompanha as nossas lives aqui, esse mês, às 19 horas, e já se inscreve para participar da nossa imersão Se Cure. A nossa imersão Se Cure não é uma imersão emocional onde a gente vai estalar os dedos e você vai ser curado. Eu acredito em milagres, ok? Para você que está me acompanhando, tem me ouvido falar isso esse mês todo. Para depois ninguém dizer assim, porque a doutora Tati fez uma imersão Se Cure e eu não fui curada. Preste atenção. Eu acredito em milagres. E quem faz milagres não sou eu, não é você. É o Criador. Mas fora do ambiente de milagre, para que você possa se curar, você precisa aprender a identificar esses pontos na sua história. Então, se curar é ter autoconscientização do que você é, quem você é, o que você faz, o que fizeram com você e quando. São perguntas que parecem simples, mas quando você pega papel e caneta para escrever, você se impacta. E aí você precisa organizar isso tudo dentro de você. E é para isso que Deus tem orientado mentores. Você pode descobrir sozinha, pode, mas não precisa ser sozinha. Então, o começo do processo para sair de um processo depressivo, com certeza, é ir aos médicos, ver a parte química, ver a parte biológica, como é que está acontecendo. Depois disso, você precisa cuidar daquilo que vai na sua alma. Você precisa de acompanhamento emocional e psicológico de um profissional sério e comprometido que possa te orientar nisso. Tem receio de procurar um psicólogo? Porque tem muita gente que tem medo. Um psicanalista, um mentor? Olha que interessante. Fica doente, mas tem medo de procurar um profissional. Olha o mecanismo de defesa desbloqueando. Boicotando a sua vida. Não deixando você se tratar e se cuidar. Então a nossa imersão Se Cure, ela é focada em você aprender a autorresponsabilidade, a identificar esses pontos na sua história, na sua mente, nas suas emoções e como você usa a espiritualidade nisso para te ajudar a sair. Você sabia que quando você vive um processo traumático muito grande, esse processo adoece o seu corpo e também te impulsiona a viver relações ruins? De repente, você está vivendo um processo de depressão porque você está metida numa relação ruim. E aquela pessoa te intoxica. São os parasitas emocionais e espirituais. Eu vou falar muito sobre isso na imersão. Existem seres humanos que são parasitas emocionais, energéticos e espirituais. Suga a sua vitalidade. Dentre os meus mentorados, eu tenho alguns que são umas figuras muito fantásticas. A gente conversa bastante.
E eles de vez em quando vêm com umas pegadinhas assim, umas perguntas muito legais. E um deles virou para mim e falou assim: ô Tati, doutora Tati, a senhora conhece a cadeia alimentar? Eu falei: ué, conheço. Ele falou: pois é. Na cadeia alimentar, o ser humano, ele está praticamente no topo. Se precisar comer uma ave, ele come. Se precisar comer um gado, ele come. Se precisar comer uma formiga, ele come. Se precisar comer uma lacraia, ele come. Se precisar comer um gafanhoto, ele come. Se precisar comer um vegetal, ele come. Se precisar comer um legume, ele come. Então, assim, o ser humano, ele devora, se nutre de muitas coisas. Eu falei: é verdade. E aí ele virou e falou assim: agora eu pergunto para a senhora, quem devora o ser humano? Luciano, vou perguntar para você, meu querido, quem devora o ser humano? Como era um papo com a mente bem aberta, sentado à mesa, tomando um bom café com bolo, aqui na nossa comunidade, porque era uma aula presencial, e a gente tem, né, esses cafés onde eu gosto muito. A gente senta, põe um café, põe um bolo, traz ali umas coisas gostosas para comer e conversar. Imagina uma conversa comigo, né? Meio fora da caixa. E ele virou e falou: essa, doutora Tati, quem devora o ser humano? E é claro, a gente não estava falando do devorar no sentido pejorativo, né? Das coisas mais maliciosas. E eu dei uma respirada, aí eu falei com ele assim: tem pegadinha. Lembrou do bolo, Luciano? Eu fiz, e eu comi o bolo. Mas na próxima oportunidade você pode ter certeza que vai ter bolo, chá e café. E se tiver frio, ainda vai ter chocolate quente pra gente sentar e conversar e comer. É sempre bem-vindo, seja para questões de atendimento ou também para uma boa conversa, viu? Para se distrair um pouco, mas a gente conversa no privado. O fato é que, tomando um café com um outro mentorado, ele me manda essa pergunta. E meus mentorados são pessoas muito inteligentes, são assim, nossa, eu gosto desses desafios. E eu pensei e falei para ele: então, quer uma resposta baixa, média ou alta? E aí ele falou assim: eu quero uma resposta alta. Eu falei: bom, o ser humano, ele realmente devora, né? Vai ali na cadeia alimentar comendo tudo, praticamente quase tudo. E poucos animais devoram o ser humano. Mas fora esses animais, quem nos devora? E aí eu dei uma respirada, falei assim: vampiros energéticos. Vampiros psíquicos. E ele riu a beça. A senhora é demais. Eu falei: você sendo você nunca ia ser uma resposta padrão. A gente tem que saber com quem conversa. A mente é traiçoeira. E aí ele riu a beça. Eu falei assim: olha, quem é capaz de devorar um ser humano, fora alguns poucos animais da natureza, são outros seres humanos com a psique adoecida a ponto de se tornar um vampiro energético, que suga a sua vitalidade, que suga os seus pensamentos, suga a sua forma de viver, suga tudo que você tem e ainda fala que a culpa é sua porque não está o suficiente. Acertei? E ele riu a beça. E virou para mim e falou assim: olha, eu não tinha pensado nisso. É forte, Brasil, é forte. Eu não tinha pensado nisso. Eu falei: então eu te dei uma ideia.
E aí a gente conversou mais um tantão de tempo, porque existem pessoas que drenam a sua energia vital. Ou de repente você é o vampiro que drena a energia de alguém, não sei, né? Quem tá aí do outro lado da telinha. Existem. Existem momentos na vida em que você precisa entender que as relações, elas podem nutrir a sua vitalidade para o bem, mas também podem roubar a sua energia. E é sobre essas questões que eu também vou comentar na imersão Sicuri. Gente, eu estou imaginando essa imersão. Por mim, eu faria uma imersão de sei lá quanto tempo de jornada. Porque é muito assunto. E o investimento que você pode fazer, vale a pena. Vale muito a pena para que você encontre respostas e orientações para resolver problemas internos. Para resolver questões dentro de você e da sua vida. A imersão Sicuri, para você que está chegando agora, ela vai acontecer online. Gratidão, Luciana, ajuda aí. Ela vai acontecer online. São 2 dias de encontro comigo, às 20 horas, no dia 7 e 8 de outubro. E eu vou estar falando muito sobre esses assuntos. Assuntos bem fora da caixinha. Por exemplo, quando uma personalidade dependente emocional encontra um narcisista, não é só um encontro comum. Tem um monte de coisas na personalidade da dependência emocional que precisa ser revista para que ela se proteja desse vampiro energético. Para saber informações sobre a imersão Sicuri, você precisa clicar no link que está na bio. Esse link vai te direcionar para um grupo que é gratuito, onde você vai ter as informações de como vai acontecer, o que vai acontecer, quando vai acontecer. E ainda tem um detalhe. Eu já estou colocando exercícios no grupo para que você possa ir praticando a autoavaliação, o autorreconhecimento quase que todo dia. Então, você nem chegou no dia 7 e 8 de outubro e você já está recebendo conteúdo. Já está recebendo uma reflexão, já está recebendo uma orientação guiada, já está recebendo orientações sobre conceitos energéticos, já está recebendo práticas de escrita que precisa escrever para que você possa já ir se preparando para chegar nos dias 7 e 8 de outubro, tinindo. E nesse dia eu vou deixar espaço para algumas perguntas nesses 2 encontros. E tem um detalhe importante. Esses encontros, eles vão ser gravados e depois você vai poder acessá-los por 1 ano na nossa plataforma da comunidade. A gente tem uma plataforma linda, exclusiva para alunos. E ali você vai descobrindo mais coisas. Ali você vai descobrir presentes, atendimento, lives extras, e só quem está na comunidade que sabe. Quem está lá sabe tudo que recebe. E com um investimento que, vou te falar, é para abençoar com o coração mesmo. Porque eu quero, conversei aqui com a minha equipe, meu coração ardeu e eles aceitaram o desafio e eu quero presentear você. É um presente dos presentes aquilo ali. É assim, eu fico pensando alcançar o máximo de pessoas possíveis. Só que tem um detalhe, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de gerenciar algumas coisas mais próximas, então nós colocamos vagas limitadas. Se você demorar muito para se inscrever, isso pode acontecer nesses dias 7 e 8 de outubro, já está limitada a vaga, você vai ter que esperar a próxima inscrição. E eu não abro sempre as inscrições, então assim, dá uma olhada lá, clica no link da bio, você que ainda não segue o meu perfil. Aqui na plataforma eu estou começando a colocar os nossos conteúdos, estou fazendo live
esse mês todo para que você se reconheça e aprenda sobre a imersão Se Cure, sobre as questões emocionais. Repetindo para você gravar. Vai lá no meu perfil, clica no link da bio, vai te direcionar para um link, logo o primeirozinho vai estar lá, linda, a capa do Se Cure. Você vai clicar ali, vai te direcionar para um grupo gratuito, aonde nós estamos colocando as informações sobre a imersão, as vagas que são limitadas, e eu já estou lançando conteúdos praticamente todo dia. Sempre tem alguma dinâmica para você fazer, para você refletir, para você olhar para você, para que você já vá se preparando até a gente chegar nesse dia 7 e 8 de outubro, tá bom? De repente você tem dificuldade de mexer na internet, você me manda uma mensagem, envia uma mensagem aqui no privado, que essa mensagem, a Bia, a minha assistente, deve estar respondendo para você, tá certo? Bom, gente, vou precisar estar encerrando. Amanhã, às 19 horas, nós vamos ter mais uma live sobre a imersão Se Cure, falando de emoções, espiritualidade, falando sobre vampiros energéticos, falando sobre o inconsciente emocional e como você pode e precisa aprender a identificar essas situações para se curar. Nessas lives eu tenho deixado aberto para fazer algumas perguntas, então trocas boas são sempre bem-vindas para que a gente possa já ir ajudando nesse processo de cura da sua alma, tá bom? Para quem já me conhece sabe que eu amo encerrar esses momentos agradecendo ao Criador com uma breve oração. Então, para você que acredita, mão esquerda aqui, ó, na terra das emoções, há poder nas suas mãos. Por isso que quando você fica nervoso e tenso, você começa, ó, a estalar os dedos, é muita energia. Aprenda movimentos que vão melhorar isso. Pega essa mão poderosa, coloca na região aqui, ó, do seu peito, na terra das suas emoções, onde junta todas as energias boas e doloridas. A mão direita você vai colocar na direção da sua mente, que eu gosto de chamar de céu. É aqui onde estão os sonhos, é aqui onde estão os pensamentos. Aqui é o seu céu. Vamos alinhar o céu e a terra. Agradecendo junto ao Criador, eu digo assim, olha, obrigada. Obrigada pela sua proteção sobre a minha vida, e sobre a minha casa e família, e sobre os projetos da comunidade. Gratidão pelos processos de trazer à luz o conhecimento da imersão Se Cure. Gratidão pelo que já está sendo realizado, porque eu sei que vidas serão profundamente tocadas e transformadas nesses 2 dias de encontro, assim como já estão sendo, nesse tempo que nós estamos aqui, conversando com tanto carinho, com tanta alegria nessas lives. Gratidão por aqueles que nos acompanham e que têm ouvido a boa mensagem e que têm trazido tranquilidade à mente para entender o que está acontecendo, porque eu sei que muitos estão em tempos difíceis. E aí, Criador, eu quero pedir um pouco de energia da Tua presença para que a minha voz adentre aos pensamentos e eles encontrem um som de harmonia, paz e calma. Que possam ouvir dentro deles, aquieta-te o pensamento, para que eu possa descansar, para que eu possa dormir, para que eu possa relaxar, para que eu possa agradecer pela minha vida. Então, aos pensamentos eu dou a ordem de aquietarem-se, com paz, serenidade, tranquilidade, um a um. Porque eu sei que há pessoas que vivem pensamentos intrusivos e é uma confusão só. Mas hoje, nesse momento, eles vão se aquietar. E essa pessoa vai ter tranquilidade no pensar, tão preciosa. Tranquilidade para dormir. E também quero falar sobre a terra das emoções. Como sempre lembro, alguns terrenos estão doloridos, são como deserto, são pedregosos, são marcados por dores que às vezes não dá para falar para ninguém, a terra não está boa.
E há um risco da boa semente lançada através da palavra cair nessa terra e não germinar algo bom, porque a terra está difícil. E quando as coisas estão difíceis, tudo se engole, tudo se acaba. Mas eu acredito, como eu disse aqui, que existe um amor interno muito grande, e esse amor flui através da sua presença, e eu quero pedir para que nesse momento flua como água, como uma fonte interna a jorrar que vai limpando, vai mudando o ambiente, vai limpando as dores, vai tirando o lodo, vai mudando o deserto e fazendo brotar vida até encontrar essa semente boa lançada. E que essa pequena semente da mensagem trazida hoje, do ensino trazido hoje, suporte todo o processo, encontre essa água da vida e faça brotar algo novo, algo bom. E junto com a paz que veio sobre o entendimento dos pensamentos, essa paz ela possa também transbordar aqui no meio do peito, diminuindo a angústia, diminuindo a tristeza, fazendo cessar as guerras internas, trazendo uma quietude que quem sente pode até se assustar, porque agora a respiração se acalmou, porque agora a circulação do corpo tranquilizou, porque a pressão desacelerou e porque a paz começou a ser sentida e já tinha se esquecido como era. E é por isso que, com muito carinho, respeito e responsabilidade, eu declaro sobre essa vida que haja paz nos pensamentos, que haja paz nas emoções, que sejam alinhados o céu e a terra com a sua presença, Criador, que vem do alto sobre as nossas vidas e tranquilize todo o corpo em vitalidade. Gratidão porque posso trazer esse conhecimento que eu vivo todos os dias na minha vida e tenho ensinado na comunidade a transformar e vou ensinar na imersão Sicule, porque na verdade é tudo junto. É corpo, é mente, é a alma e a espiritualidade. E quando a gente aprende a harmonizar tudo isso, é um poder tão grande de realizações que acontecem, e eu creio. E eu agradeço, dizendo amém e amém. Gente, não tem jeito, meu olho enche d'água. Eu aprendi a amar e a respeitar essa sensibilidade em mim. Espero que você alcance isso, sabe? Entenda que a sua sensibilidade e fragilidade, no momento certo, no lugar certo, são poderosas. Mas isso é um tema lá para o Sicule. Como eu disse, clica no link da bio, vai lá no grupo gratuito já para receber conteúdo bom, tá certo? E a gente vai se falando essa semana, todos os dias, às 19 horas. Luciano, forte abraço, meu amigo Bolivar, Ana Cristina, o pessoal que a gente já tem conversado aqui nas lives. Gratidão por tudo, tá certo? Vou estar encerrando aqui. Tchau, tchau.